Uma manifestação de coragem. No Teatro da PUC, em São Paulo, foi realizado o ato Erguendo Barricadas. Basta de assassinatos. Nenhum militante a menos. Organizado pela APROPUC São Paulo e vários movimentos sociais, entre eles o Tribunal Popular, o Movimento Indígena Revolucionário e o Movimento Luta Popular. Estiveram presentes 8 militantes de diferentes estados do Brasil que estão ameaçados de morte. Mostrar o rosto foi um ato de coragem e libertação, pois consideram que não podem viver se escondendo. O Carlos esteve presente em uma coletiva em que eles protestaram contra a situação em que se encontram. Acompanhe. Nesses tempos eu gravei uma matéria sobre a criminalização dos movimentos sociais lá no Sarau da Vila Fundão. E pelo mesmo motivo eu estou aqui na PUC hoje, vai acontecer um ato no Tuca contra a criminalização dos movimentos sociais e contra as mortes de militantes que estão acontecendo no Brasil inteiro. E primeiro vai acontecer uma coletiva de imprensa com militantes que estão sendo perseguidos, ameaçados de morte. O assunto é muito sério e tem que ser mostrado. Vamos ver. A minha história, ela se agravou no ano passado, quando o presidente da Associação Quilombola do Charco foi assassinado com 7 tiros de pistola. 2 grandes fazendeiros do estado do Maranhão pagaram um grupo de extermínio para matar não só Flaviano, quanto a esse que vos fala. Apenas Flaviano foi vitimado e agora eu tenho 2 lutas. A luta pela titulação do Quilombo do Charco e a luta por ver os assassinos dele na cadeia. Em 2007, nós verificamos um progresso de desenvolvimento à custa de sangue na Baía de Guanabara, à custa de sofrimento de uma comunidade. Verificamos ali uma verdadeira expulsão, porque não tivemos alternativas, nem mesmo uma compensação sobre todo aquele projeto que estava sendo implantado. Então se viu necessário a gente criar um grupo de resistência, fundamos como nome Grupo Homens do Mar da Baía de Guanabara, ficamos 38 dias em cima de um duto. Por causa desse protesto tivemos 2 mortes, 2 assassinatos de companheiros, na frente dos seus filhos menores, na frente da sua esposa. Nós não entendemos o porquê o Estado faz a segurança institucional daqueles empreendimentos. Nós não entendíamos por que a polícia, sem nenhuma ordem judicial, tentava desocupar uma área que já era ocupada por nós desde o início dos tempos. No dia 31 de março de 2005, 29 pessoas conhecidas minhas foram assassinadas. E a partir desse momento, eu me tornei militante da área de direitos humanos. Passei a sofrer vários atentados, sofri várias ameaças. Fui posta num programa de proteção, num programa nacional de proteção de defensores ameaçados de morte. E eu entrei no programa para ajudar um amigo, que era o Matos, que estava ameaçado em Pernambuco, mas o Matos foi assassinado. E aí eu pedi para sair do programa, mas eles não aceitaram. Eu tinha direito à escolta, eu não quis a escolta, porque a pessoa que ia fazer a minha escolta hoje está preso por ter matado um garoto de 5 anos. Eu queria que vocês fizessem um paralelo do tempo da ditadura militar no Brasil com o que vocês sofrem atualmente, no sentido de perseguição. Porque na própria mídia é muito pouco noticiado o que aconteceu na ditadura militar e também o que vocês sofrem hoje é muito pouco noticiado. Na minha área não teve mudança nenhuma entre ditadura, não. Ela mudou de nome, mudou de roupa. Nós não abrimos os arquivos da verdade. Então isso colabora e muito para que nós continuamos com essas impunidades, porque tudo isso é uma sequela do passado. Hoje, como outros companheiros aqui temos proteção policial, é uma espécie de vigília, é uma espécie de monitoramento nosso, porque hoje a gente vive numa prisão sem jaula, nós vivemos monitorado. Na época da ditadura, não se podia publicar as coisas, e hoje se pode e não se quer. Então o interesse maior dos donos das emissoras de rádio e televisão, na boa maioria, é com o rendimento dele próprio. A ditadura da mídia brasileira era mais cruel do que a militar, porque a grande mídia nos transforma lutadores em bandidos. E a gente, ainda bem que tem esses lutadores que não se rendem. Essa frase e pensamento do Ronaldo é muito profunda. Para falar mais sobre o ato dos militantes, está conosco Givanildo Manuel da Silva. Ele é mais conhecido como Giva, é militante do movimento Tribunal Popular. Boa noite, Giva. Boa noite, prazer tê-lo aqui conosco. Prazer estar aqui hoje com Você tem a informação de quantos militantes estão sendo ameaçados de morte no Brasil? Olha, oficialmente na lista da CPT, mais de 1.800 militantes, cerca de 1.803 militantes que estão ameaçados. Isso na lista da CPT oficialmente. Agora nós sabemos que essa lista é muito maior, né? Por exemplo, o Manuel do Charco, um dos que deram o primeiro depoimento, ele
fala que lá no Maranhão é muito maior esse número, é muito grande o número de militantes ameaçados. Se a gente vai para Mato Grosso do Sul, é um número imenso de indígenas que faz a luta pela terra lá, que é ameaçado. Se a gente vai para o Pará, então, que é o lugar que mais se mata lutadores sociais, ecologistas, né? É uma lista enorme, né? Então, daqueles que foram conseguidos mapear, militantes que fazem a luta por um outro mundo, por um mundo melhor, são 1.803. Essa é a lista da CPT. Que é já um número absurdo, É um com número certeza. absurdo. Qual foi a intenção do tribunal e dos movimentos sociais de realizar este ato com os militantes e, inclusive, expondo os militantes? Quando, agora recentemente, né, os companheiros começaram a ser assassinados, principalmente aqueles que fazem a luta ecológica, né, nós começamos a ficar muito preocupados, porque foi exatamente no dia que estava sendo aprovado na Câmara o novo Código Florestal e logo em seguida também outras mortes aconteceram. A gente, inclusive, está demonstrando aí o encontro de vocês. Exato. E aí, a partir daí, houve uma mobilização de alguns movimentos, com um desejo de alguns movimentos de tornar público essa situação. Agora, até então quem falava não eram as pessoas que estavam sendo ameaçadas, eram outras pessoas. Por exemplo, fizemos atos na PUC pela morte da irmã Dorothy, fizemos pela morte dos companheiros Eldorado dos Carajás. Mas hoje chega um grau de dramaticidade tão grande que se a gente não criar nenhuma situação que possa garantir a vida desses companheiros, esses companheiros efetivamente vão morrer. E se as pessoas não entenderem a dramaticidade desse momento, né, nós vamos ter cada vez mais militantes sendo assassinados, né? Por isso, né, de apresentar esses companheiros. Claro que a decisão de apresentar o rosto não foi nossa, foi dos próprios companheiros que preferiram se expor e enfrentar essa luta de peito aberto e não escondido, porque nas palavras de vários dos militantes, né, não é possível, né, se omitir diante do que está acontecendo, né, e não ter coragem de se expor, né, se acovardar. E se acovardar não é só a vida deles que estará comprometida, mas a vida de diversos outros militantes que estão ameaçados pelo Brasil. Que situação terrível dessas pessoas que são ameaçadas. Agora, quem está por trás destas ameaças, Giva? Veja só, a gente tem um processo de desenvolvimento no Brasil induzido pelo Estado e que diversos grandes grupos, né, são executores de diversas políticas, seja nas florestas, seja na região marítima, em todos esses locais, né? O próprio agronegócio, né, que é muito induzido pelo Estado brasileiro, né? Esses grupos, né, aí a gente verifica que existe uma omissão do Estado, né, tem feito toda uma ação de criminalização, de perseguição e de morte desses militantes, né? Ou seja, as grandes obras, os grandes projetos, os mega eventos, por exemplo, o Ronaldo do Pantanal, ele saiu de lá exatamente porque estava sendo tensionado para aquela comunidade sair de lá. Recentemente teve uma enchente lá que durou 90 dias, induzido pelo Estado, isso é denunciado, comprovado e tudo mais. E agora, por exemplo, um exemplo da maior gravidade é que o município de São Paulo foi lá na região em que o Ronaldo foi obrigado a sair por conta que estava fazendo enfrentamento e disse que depois do Dia dos Pais, dia 14, eles vão passar o trator e vão derrubar aquelas comunidades que estão ali. Mas aqui você tem voz juntamente com todos que participaram desse movimento e a gente vai ficar muito atento a isso, porque é muita gente sendo ameaçada de morte. Agradeço a sua participação aqui e também pela coragem de todos esses militantes que se expuseram para que o problema pudesse chegar a mais pessoas. Uma boa noite para você. Boa noite, Ribeiro. E eu só queria acrescentar uma pequena questão. Todos os militantes que estão no programa de proteção a militantes ameaçados, eles hoje fazem uma crítica contundente ao programa, pedem a extinção do programa, a criação de uma política pública que eles possam incidir nessa política, porque a situação deles é da mais alta gravidade e os programas não estão dando conta de garantir as suas vidas. E a gente vai ficar atento a isso. Tenha certeza disso. Uma boa noite, viu, Gilberto?